Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre contrabaixo antes de você comprar o seu baixo, ou até mesmo depois, né? Mas eu vou dar um panorama geral sobre o instrumento, eu vou falar sobre todas as partes, o que é importante de você saber sobre elas, para que você escolha bem o seu próximo instrumento, ou para você reveja o seu, enfim. Eu acho que é um vídeo com bastante conhecimento aqui. Ele é o número 2 dessa série, então é uma série para iniciantes. Então se você ainda não comprou o seu baixo, esse vídeo é extremamente útil para você. Fica até o final, acho que você vai gostar. Eu sou professor de contrabaixo, sou músico formado, dou aulas de contrabaixo há 20 anos, então seja bem-vindo, você está no canal certo para aprender esse instrumento. Se inscreva, clique no joinha, clica no sininho aí também, eu percebo que muita gente que assiste não é inscrito no canal, então vamos dar essa força porque é um conteúdo que eu estou preparando de graça para vocês, é como se fosse um curso de contrabaixo, então mostra para os amigos, chama a galera para assistir, manda nos grupos de WhatsApp, vamos divulgar isso que vai ser bem legal. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre a estrutura do contrabaixo, cada parte dela, o que é importante você saber sobre cada parte. Vou falar sobre tipos de contrabaixo que você encontra no mercado, vou falar sobre captação, sobre cordas, vou falar sobre modelos de contrabaixo. E tem um outro vídeo que eu estou preparando ainda no futuro, que é os modelos de contrabaixo baratos que você encontra para comprar no mercado brasileiro. Beleza? Então fica até o final que esse vídeo vai ser bem legal. Então eu tô com o meu baixo aqui, eu vou falar parte por parte para você saber o nome técnico de como chama. Então aqui é o braço, né, também chamado de neck. Aqui é o headstock, também chamado de mão, né. Aqui ficam as tarraxas, aqui é o corpo do instrumento. Isso aqui é o escudo, tem instrumento que tem escudo, tem instrumento que não tem. Aqui é o captador, é por aqui que ele pega o som das cordas, né, é um tipo de captador magnético. Ou seja, ele é um ímã, a corda é de metal. Existem outros tipos de captador, né? Por exemplo, se você for tocar no ukulele, a corda é de borracha. E o captador não é magnético, é um captador piezo que ele vai pegar a vibração. Então existem diversos tipos de captador. O baixo elétrico, ele é muito comum você encontrar captador magnético. Mas existem alguns que também tem captador piezo, enfim, a gente vai falar bastante sobre captador no futuro. Mas é por aqui que ele pega o som. Aqui estão os knobs, né? Que são o quê? Essas pecinhas de plástico, né, que seguram o potenciômetro, que é a peça de dentro, que é o que geralmente muda o som do instrumento. Aqui é a ponte, na qual você vai poder regular a oitava e a altura das cordas. Existe um parafusinho aqui que você aperta ou solta, a corda fica mais alta ou mais baixa. Isso muda totalmente no jeito de tocar, né, muda no jeito até de pensar, surgem outras ideias quando você toca, dependendo da regulagem. Bom, se a corda estiver muito alta, você vai ter que fazer muita força para tocar. Porém, você consegue um som bastante limpo, porque ela não vai se chocar com nada. Então, é um som bastante puro do contrabaixo. Com a corda mais baixa, ela vai se chocar com mais partes, ela vai sair um som um pouco mais sujo. É um som mais orgânico também. Pensa assim, você não quer um som de teclado, né? Você quer um som de baixo real. Então, um pouco de trastejamento faz parte do som. Então, com a corda mais baixa, você vai ter isso. Ela pode ficar imprestável se ela estiver baixa demais, porque vai trastejar muito, e aí você não vai ter um som. O som pode também prejudicar o timbre, às vezes sai um timbre muito magro, a corda não tem espaço para vibrar. Então tem que achar o ponto certo entre corda alta e corda baixa. Aí vai de gosto, tem baixista que é touchscreen, o cara encosta, já sai som, só que a corda baixinha, eu acho que acaba perdendo um pouco de timbre, e tem gente que é pedreiragem, assim, tocando muito forte o negócio, e aí a corda alta, o som sai excelente, mas daí você vai tocar no baixo do cara, você não consegue, e aí você vai ver o cara tá se matando pra tocar e não consegue fazer coisas tão rápidas, às vezes acaba perdendo certas articulações. Então achar o meio termo eu acho que é uma coisa legal e faz parte da personalidade. O que eu recomendo? Você no começo, você iniciante, faz uma coisa média, faz meio termo. Não faz uma coisa tão extrema. Essas pessoas que têm essas personalidades extremas, elas foram desenvolvendo isso com o tempo. Então pode ser que no futuro você vire uma pessoa que toca com a corda alta, tal, esse é meu estilo. Tudo bem, mas vá levando para isso, não comece assim já, porque pode ser prejudicial, beleza? Outra regulagem da ponte é a regulagem de oitava, na qual o carrinho se move para cá ou para cá. Se você põe ele para cá, a nota sobe. Então você tem que regular por causa do seguinte, você toca aqui, a nota sai afinada. Você afinou seu baixo, beleza, tá aqui afinado. Você vem vindo pra cá, ele começa a desafinar. Quer dizer o quê? Precisa dar uma regulada nisso. Eu recomendo sempre regular isso, porque a corda vai ficando velha, as oitavas mudam de lugar. Então, seu baixo começa a ficar com corda velha, você tem que trocar corda ou regular a oitava. Quando troca de corda e vai pra uma marca diferente, também tem que regular a oitava de novo, né? Porque as cordas de marcas diferentes, às vezes tem as oitavas também um pouco diferentes. Então, recomendo. O que acontece geralmente? Ela fica mais próxima na Sol e mais afastada na Mi.
fica inclinado dessa forma aqui, ó. Repara que a maioria dos baixos estão assim. Porque as cordas graves precisam de mais espaço para vibrar, né? Já reparou que tem aqueles baixos que são inclinados assim, ó? Isso chama funned. O baixo mid-scale é assim também, né? No qual as cordas mais espessas são mais compridas também, né? E as cordas mais finas são menores, né? Parecido com uma harpa, com um piano também. Ele segue essa lógica. O nosso baixo não. Ele é reto, né? Todas as cordas têm o mesmo tamanho. Porém, aqui na ponte, você acaba fazendo um pouco desse ajuste. Então, fazer um pouco desse formato quase sempre dá certo. Claro que vai depender de cada baixo, cada corda, cada coisa. Faça a regulagem usando um afinador. Como é que você faz? Afina a corda solta, afina aqui na 12 e vê. Ficou igual? Beleza, tá regulado. Não, ficou mais agudo? Quer dizer que precisa afastar. Ah, ficou mais grave? Quer dizer que precisa aproximar. Uma coisa muito simples. Não tem risco de estragar o baixo. Mexer na ponte é uma coisa fácil. O que você pode perder? Você pode perder a regulagem de fábrica, né? Se você comprou um baixo muito gourmet, ele veio regulado, às vezes vem até a assinatura do cara que regulou. Se comprou um Music Man lá, ele vem reguladinho de fábrica e mostra assim, foi regulado por tal cara. Você pode chegar e tocar, entendeu? Ele vem perfeito, vem com uma corda boa. Agora, se comprou um baixo mais barato, o que acontece? Ele vai ter uma corda ruim e ele não veio regulado, então você vai precisar regular ele, você vai precisar trocar a corda dele. Então isso é uma coisa muito comum de acontecer. E essa é uma regulagem comum de fazer, né? Então na ponte, pode se sentir à vontade para mexer a altura de corda e os carrinhos para frente e para trás para você deixar a regulagem da oitava bem feita. Não tenha medo, isso não pode causar erro, não pode danificar o baixo. Eu acho que todo músico deve saber fazer isso. Claro que é uma tarefa que luthier faz muito bem, né? Um dia você vai levar o seu baixo pro luthier, você vai ver, você fala, nossa, agora sim ficou bom, né? Os caras sabem fazer uma regulagem muito fina, né? Mas é legal você saber como funciona, como é que resolve ali, para você conseguir pelo menos uma regulagem média, com algum nível de precisão, porque às vezes num show dá uma emergência, cara. Você foi viajar, o baixo bateu ali, desregulou, tá ligado? Ou então tem algum problema, você vai passar por alguma emergência. Então eu recomendo quando você for tocar, ter uma maletinha de ferramenta com as ferramentas do seu baixo e você saber mexer nelas, certo? Então, o que pode causar de errado? Usar a ferramenta errada. Por exemplo, tem gente que vai apertar um parafuso com alicate. Aí dá ruim, entendeu? Se você não tiver a chave certinha, a Allen do tamanho certinho ali, você pode espanar o parafuso ou então fazer muita força, né? Só toma cuidado com isso, mas de resto, pode mexer. O braço do baixo tem uma outra regulagem que é a regulagem do tensor. O tensor é um ferro que fica aqui dentro e ele começa por aqui ou por aqui. Também geralmente é uma chave Allen. Esse aí eu recomendo tomar mais cuidado para mexer, porque é difícil. Geralmente você aperta o tensor para ele puxar o braço para trás um pouco. Também é uma regulagem que às vezes acaba tendo que ser feita. Por exemplo, aqui eu sinto que a variação de temperatura, às vezes eu tenho que dar uma mexidinha, entendeu? Então, às vezes você pode estar com o baixo, o som tá ruim, é porque o tensor tá desregulado. O baixo ele fica convexo e aí as cordas batem no meio dele. Imagina assim, se a curvatura do meu braço estiver assim, ó. O que acontece? Eu toco aqui, ela vai esbarrar no meio e não vai sair som, né? Então acontece isso às vezes. Ou se ele tiver côncavo, o que acontece? Você pode abaixar muito na ponte, mas mesmo assim vai ficar alto. Você toca aqui no meio, tá alto assim. O que acontece? É um baixo empenado, né? É um baixo que o braço tá torto. O que eu recomendo? Antes de você comprar o baixo, tenta ver se o braço dele tá reto. Então dá uma olhada assim, ó, pra ver se ele não tá torcido. Sabe? Você consegue olhar a corda é retinha. E você consegue olhar o braço. Então se o braço tá retinho acompanhando a corda, quer dizer que ele tá retinho e regulado, né, provavelmente. Se ele tiver torto, se for um pouquinho, quer dizer que você pode ir no tensor e conseguir compensar. Se tiver muito, cara, não sei não. Foge disso. Ou se tiver torcido, aí não recomendo. Os baixos de 6 tem 2 tensores. E às vezes ele cai na mão de algum fuçador, o cara mexe em um só, o baixo torce também. Então mexer com baixo de 6 é bem complicado. Não recomendo qualquer pessoa mexer no tensor. Leve num luthier se você tiver na dúvida. Se você vê que também está na dúvida, leva no luthier. É uma profissão muito importante pra gente e eles que sabem fazer as regulagens boas. A gente consegue se virar. Eu consigo me virar aqui, eu tenho as ferramentas aqui na mesa que eu fico mexendo o dia inteiro nisso, mas eu já conheço bastante do instrumento. Agora, é legal você levar no luthier até para você conhecer, pra você saber o que é uma boa regulagem. Outra regulagem que você consegue mexer é a altura dos captadores. Ele não pode estar muito perto da corda, porque ele mata o som da corda. Ele tem um ímã, né? Então ele vai tirar o sustain da corda, por exemplo. E ele pode gerar desafinação, porque ele vai puxar a corda para mais perto dele. Vai esticar um pouco e vai desafinar a corda. Então não pode estar tão perto. Porém, se estiver muito longe, você perde som também, perde timbre, perde sonoridade. Tem que achar um ponto. E também tem o seguinte,
Ele muito alto atrapalha pra tocar, porque o dedo fica batendo nele. Então, tem que ter uma distância certa ali, porque às vezes você vai dar um slap e acaba pegando no captador, pode até arrancar a unha, enfim. Tem que estar com o captador numa posição legal, para que ele não esteja nem tão alto, nem tão baixo. Falei da ponte, captador. Como é que funciona isso aqui, né? Esses botões aqui. Você vai encontrar vários tipos de baixo que tem isso aqui. O que são esses botões, né? Depende do tipo de baixo. Tem baixo ativo e baixo passivo. Basicamente esses dois tipos. Você consegue diferenciar eles pela quantidade de botão, basicamente. O baixo passivo ele só tem a função volume e tone. O que é isso? Volume. Esse volume é desse captador. Esse volume é desse captador. E o tone. O que o tone faz? Ele é um low pass. O que acontece? Ele corta todo o agudo do baixo. Conforme eu vou zerando ele aqui, ele no máximo ele deixa passar. Quando eu vou tirando aqui, o que acontece? Ele vai cortando o agudo do baixo. Entendeu? Então ele vai tirando os agudos. Quanto mais eu zerar esse volume aqui, mais ele corta o agudo. Pra que serve isso? Às vezes o baixo está muito estralado, está muito brilhante. Você vai tocar um reggae, por exemplo. Você precisa de um tom mais gordo, um som mais fofo, mais grave. Isso aqui ajuda. Às vezes o amplificador está muito agudo, está muito estralado. Você usa isso aqui também. Cuidado que ele deixa o som mais embolado também. Mas é muito legal. Esse é o baixo passivo. Você só tem a opção de cortar o som, né? Você só tem a opção de tirar agudo. Você não pode fazer nada além disso. O baixo ativo, você vai ter o quê? Um volume, geralmente, dos captadores. Você vai ter volume individual deles, né? Às vezes pode ser volume um para cada ou pode ser um pan. Pan como é que é? Joga para esse ou joga para esse. É como se fosse o pan da mesa de som, né? Você tá no L ou no R. Se você joga o pan para cá, tá nesse ou nesse. Tem esses dois jeitos, né? Ou volumes individuais ou pans. E aí no baixo ativo você tem a opção de boost ou corte. Como assim? O botão geralmente ele tem uma travinha no meio. E aí se você aumentar, você vai colocar aquela frequência. Se você cortar, você vai diminuir aquela frequência. Geralmente o baixo ativo ele tem grave e agudo, ou seja, tem um boost de grave e um boost de agudo. Se você deixar tudo flat, ele está no médio. Se você quer aumentar médio, como é que faz? Não tem como, né? Você zera agudo, zero grave e aumenta o volume, você aumenta o médio. É o único jeito de fazer. Ah, e se eu quero tirar médio? Daí você aumenta o grave, aumenta o agudo. Naturalmente você tirou o médio. Porém, tem alguns que tem 3 bandas, por exemplo, o Music Man. Ele tem 3, né? Ele tem grave, médio e agudo. O Music Man Bongo, ele tem grave, médio agudo e agudo. São 4 botões, então é praticamente uma mesa de som no baixo. Eles dão muito mais versatilidade e você tem ali na mão muito mais opção de timbre, né? Porém, às vezes você acaba se perdendo no botão. Então, qual é mais legal, baixo passivo ou ativo? Olha, eu tenho vários ativos e vários passivos. Eu acho que os dois são muito legais, são ondas completamente diferentes. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, beleza? Mas basicamente o passivo é o primeiro tipo de baixo que surgiu. Então é um som mais original, mais vintage, né? O som mais puro de baixo. Se houve um som dos anos 70, ele provavelmente é um baixo passivo. O som dos anos 60 é um baixo passivo. Agora, se houve um som modernão dos anos 2000, tem grande chance de ser um baixo ativo, né? Se houve um pagode lá tudo estralado, é um baixo ativo, provavelmente. Se houve um heavy metal moderno, é um baixo ativo, provavelmente. Se houve um reggae, provavelmente é baixo passivo. Rock and roll, old school, baixo passivo. Aí depende de cada estilo. Fiz aqui um resumo bem grosseiro, mas é basicamente isso. Porém, dá pra tocar tudo com qualquer baixo. Sempre acho isso. As tarraxas é legal o baixo ter uma tarraxa boa, porque ela é leve, né? Se ela for pesada, o baixo fica muito pesado. Isso aqui determina bastante do peso do baixo. E a afinação também, né? Se a tarraxa for ruim, não vai segurar a afinação. O captador muda bastante do som também, né? Considerando que o instrumento é um instrumento elétrico, muito do som vem do captador. E a corda, se você troca a corda, o som muda absurdamente também. Vai ter vários tipos de corda. A ponte tem essas regulagens que eu falei. E o tipo de circuito, circuito ativo ou passivo. O passivo só tem volume e tone, e o ativo tem volume e boost também, a opção de boost e corte, que é diferente de tone, né? O tone só tem a opção de cortar os agudos, e o boost não, né? Você pode aumentar graves, pode aumentar médios, agudos, ou então se for um baixo de 5 bandas, pode aumentar até mais. E tem algumas que tem médio paramétrico, que aí vai ter um botão só para você escolher qual é a frequência do médio que você vai ou aumentar ou cortar. Isso são os circuitos. Eu acho que eu falei tudo aqui sobre o contrabaixo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, agora os tipos de baixo, né? Como você vai escolher isso, né? Ver qual o seu artista usa, né? É uma coisa que eu falei até no outro vídeo. Ele usa baixo de 5 cordas, talvez seja o caso de você usar, porque você vai sentir falta daquele pesão da quinta corda. Porém, eu acho que baixo de 4 cordas é mais fácil para começar. Existem baixos de 4, 5
e 6 cordas, sendo que é muito comum o baixo de 4, esse é o primeiro que surgiu, né? O baixo de 5 ele vai ter uma corda a mais no grave, e o baixo de 6 vai ter uma corda a mais no agudo, além daquela que ele já tinha no grave. Então é isso. O que eu recomendo? Se você vai comprar um baixo de 4, é mais fácil também pela questão de preço, pois os baixos de 5 e 6 são mais caros, né? Se você vai gastar um baixo de 6, já prepara mais dinheiro aí, porque para você ter a mesma qualidade que você teria no 4 cordas, você vai ter que gastar relativamente bem mais grana. É um projeto bem mais complexo, tem muito mais chance de dar errado. Então eu recomendo que se você vai comprar baixo de 5 e 6, separa um pouco mais de dinheiro. O baixo de 4 é mais fácil de você ter um baixo bom com um custo pequeno. Aí você vai ter o baixolão também, às vezes as pessoas perguntam, vale a pena comprar o baixolão? É um instrumento que eu acho bem legal, mas assim, não se engane achando que você vai poder tocar ele sem amplificador, o som dele é muito baixinho. Se tiver um violão, vai te encobrir, se tiver uma festinha, você não vai se ouvir, todo mundo vai te encobrir, você vai ficar com bolha no dedo no final. Mas ele tem um timbre muito legal, né? É uma coisa que às vezes serve para coisas específicas. Ele é difícil de tocar, ele é alto, a corda é dura, geralmente usa aquelas cordas de bronze que deixa os dedos tudo cinza. É um instrumento extremamente pesado, então você vê o Arthur Maia lá tocando no DVD do Gil, você vê que ele toca muito para ele conseguir fazer aquelas coisas no baixolão. Assista isso, Gilberto Gil ao vivo com Arthur Maia tocando baixolão. Eu acho que pra mim, ali é o auge do baixolão, na minha opinião. Tem baixo short scale, que é baixo escala curta. Tem aquele ukelele, que é aquele pequenininho, né? Que é um baixo ukelele, que tem corda de borracha, que tem captador piezo. E baixo acústico, né? Que também tem a sua versão upright, que é aquele versão elétrica do baixo acústico, né? Que é o baixo que parece uma vassoura, assim, com corda. E o baixo acústico de verdade, que é aquele que você vai encontrar nas orquestras e tudo mais, que se toca com o arco. Esses são os tipos de baixo. Os captadores são tipos single, que é o captador que tem uma bobina única, que é, por exemplo, você vai encontrar no Jazz Bass, e tem captador duplo, que você vai encontrar no Music Man, que ele tem 2 bobinas. Eu vou pôr um desenho aqui para você ver a diferença. Qual é a diferença? O captador single foi o primeiro que surgiu. O Léo Fender usava nas guitarras, Strato e tudo mais. Porém, a Gibson apareceu com o captador humbucking, que foi criado por um engenheiro lá da Gibson, que ele fez o quê? Ele pega um captador e põe invertido. O que acontece? Ele vai pegar os chiados e anular, então o som sai bem mais limpo. O nome dele propriamente diz, hum é chiado e bucking é corte, né? Então ele tira o chiado. O humbucking faz isso. Vários baixos têm humbucking e vários baixos têm single. Então você vai encontrar os dois tipos nos baixos. Geralmente é assim, captador fininho é single, captador grossão é humbucking. É que tem alguns que enganam, porque, por exemplo, Precision, eu considero ele... O Precision é um capítulo à parte, né? Que ele é muito específico, né? Porque ele é splitado, né? Ele é separado. Mas ele considera ele um humbucking, porque ele não tem os chiados, ele é defasado e o som dele já é mais comprimido um pouco. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Aqueles captadores grossos, soft bar, são captadores humbucking. Mas às vezes a pessoa pode fazer um stack, por exemplo, que é um captador humbucking dentro de um formato de single. Então às vezes pode enganar. Mas basicamente é isso. Quais são as características? O single tem menos ganho. Ele tem um som com mais agudos também, mais proeminência, um som menos gordo também, menos grave. O humbucking, geralmente, ele vai ter um som com mais grave, ele é um som sem chiado, ele tem mais ganho, geralmente, ele vem mais porrado. Por exemplo, guitarra de heavy metal usa humbucking. Aquelas guitarrinhas de funk com stratinho, que é... geralmente é single, né? No baixo, geralmente, jazz bass é som de single. Aquele slap muito estralado vem bastante do jazz bass, mas você vai encontrar ele também em baixos humbucking ativo. Se você der um slap no Music Man, você vai ver que também é muito estralado e vem com muito agudo. Então, resumindo, você vai ter captador ativo, passivo, humbucking ou single, basicamente esses tipos e combinações. E aí vai ter o modelo Precision, que é um modelo, já vou falar modelos um por um, mas basicamente isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o modelo ativo geralmente vem com bateria de 9 volts, né? Você vai ter que pôr uma bateria no baixo para o baixo funcionar. Geralmente não, sempre vai ter. E às vezes até duas, que é baixos que operam em 18 volts. Bom, sobre cordas, para quem é iniciante, eu recomendo você não usar muito. Experimenta a corda Round Wound 040, que é provavelmente a que veio no seu baixo. Existe a opção 045, ela é um pouco mais pesada, um pouco mais grossa. O que muda? Fica um pouco mais dura para tocar, o som fica um pouco mais encorpado. Como ela fica mais dura, ela vai vibrar menos, porque você vai tocar igual, né? E aí o que acontece? Ela vai trastejar menos também, ela tira um som mais puro, mais encorpado. Já a 040, ela é um pouco mais mole, ela vai trastejar um pouco mais, o som sai um pouco mais articulado também, então cada uma tem a sua característica. Mas resumindo,
eu recomendo você não usar muito, não vai por uma 0,50, por exemplo, que eu acho que é muito pesada. E também não precisa experimentar uma 0,35, que eu acho que é muito leve. Nesse momento, tenta usar as coisas mais padrões e depois você vai experimentando essas coisas mais extremas. E aí existe corda lisa também, que são as cordas flats. Elas têm o som mais gordo também. Geralmente ela vem numa tensão mais pesada, mas existe também na tensão normal. E eu acho muito legal, particularmente gosto muito delas. Mas recomendo você, depois de um tempo, ir para uma dessas, porque no começo eu acho que se você não tem ainda técnica nenhuma no contrabaixo, vale a pena você desenvolver um pouco antes de testar novas cordas. Corda nova, você vai reparar que tem um som bem brilhante, bem estralado, é muito legal quando troca o som, principalmente para tocar uns slaps. E agora eu vou mostrar os modelos de contrabaixo, um por um, e a história deles para você conhecer, beleza? Bom, esse aqui é o Precision, é o primeiro baixo que surgiu, foi criado pelo Léo Fender, que é o nosso inventor, Thomas Edison do nosso instrumento, que aliás criou a guitarra também, né, e um monte de outras coisas. Esse cara, pra mim, é um dos mais importantes pra música, se não um dos, né. Aí, o que é a característica desse baixo? 2 botões, ó, volume, tone, é um baixo passivo, é o primeiro que surgiu. Ele chama Precision porque tem traste, o baixo acústico não tem traste. Aí você pode tocar com precisão, e aí é o baixo Precision. E aí ele tem um captador só, parece que é 2, mas é um só. Ele tem esse split aqui, que eu considero que é um humbucking. Esse baixo tá com corda lisa, eu acho que é muito legal. Esse aqui é um Fender Precision American Standard. Eu tô deixando um vídeo aqui que eu faço um comparison com todos os baixos, e aí você pode ouvir o som deles, ver qual você gosta mais, pra você escolher o seu baixo. O próximo baixo que o Léo Fender inventou foi esse aqui que eu tava, né? Olha só, ele tem 2 captadores, colocou um captador a mais, um botão a mais. Muda também umas coisas no formato, ele tem esse bico aqui a mais, aqui ele é um pouco mais fino, então ele tem um braço diferente, mas basicamente a diferença de Jazz Bass e Precision é que Jazz Bass tem 2 captadores, Precision 1. Existe o baixo PJ, né, que não é o baixo do cara do J Quest, é um baixo que tem um Precision e um Jazz Bass, né, então é isso. Ele vai ter uma mistura dos dois, né, é o melhor dos dois mundos, porém muita gente reclama que acaba ficando um baixo sem identidade. Então é isso, ele é muito versátil porque ele acaba emulando os dois, mas não fica nenhum nem outro. Mas é muito legal também, eu gosto, um dia eu ainda vou ter um. Aqui, depois que o Léo Fender saiu da Fender, ele foi pra Music Man e ele foi trabalhar de engenheiro lá. E aí ele ajudou a desenvolver esse baixo aqui. Olha só, um exemplo de baixo ativo, né, que eu ainda não mostrei no vídeo. Ele é um humbucking, né, ó, então tem as bobinas duplas que eu falei. E olha a quantidade de botão. Será que é ativo ou é passivo? Tem bateria, ó. Será que é passivo ou ativo? Então, o que acontece? Boost de grave, boost de médio, boost de agudo, volume. Aqui tem uma chavinha para ligar o captador em série, paralelo, ou deixar ele single também. Porém, eu nunca mudo, só deixo aqui mesmo. Aí é isso, ele é um Music Man, ele é ativo com humbucking. E ele foi também criado pelo nosso grande inventor, né? Esse aqui já não é nenhum modelo clássico, é um modelo mais moderno. É da Music Man também. Eu gosto muito desse baixo, ele é de 6 cordas, então ele tem 2 humbuckings e 4 botões aqui, né? Ele tem um stack. O que é isso? É um botão que parece que é um, mas é 2. É um em cima do outro, ó. Então o que acontece aqui? Você vai ter agudo, grave, médio agudo, opção de qual captador você vai usar, ou misturar os dois, e volume. Ele usa bateria, vai 2 baterias aqui, eu fiz uma baita de uma gambiarra aqui, porque eu não aguento mais trocar essa peça. E agora, esse baixo aqui é o quê? O que ele é? Olha, é um baixo da PLG, não é um baixo da Fender, então ele não é um Jazz Bass. É um Jazz Bass sim, né? Um Jazz Bass puro e clássico aqui. Ó, tem volume, tone, 2 captadores de Jazz Bass, ponte e tal. A diferença é que ele é o quê? Ele é fretless, então ele não tem os trastes, né? É um baixo muito legal pra tocar também, mas é um tipo de baixo que eu gosto bastante. Grande influência que eu tenho, pelo menos, do Jaco Pastorius, que é um baixista que eu recomendo que você que está no comecinho já vá atrás, já vai conhecer, que é o nosso grande mestre. Bom, é isso, fiz um panorama sobre tudo que eu sei de contrabaixo, falei bem rápido. Claro, eu vou tentar depois detalhar melhor, né? Vou fazer um vídeo só sobre captadores, vou fazer um só sobre cordas, vou detalhar muito mais, mas esse aqui é o mega panorama para você saber, antes de você comprar o seu baixo, todas as partes, tudo que tem, e agora você sabe o nome do que você vai pesquisar na internet também, tipo assim, será que o captador de tal baixo é bom? Será que a ponte de tal baixo presta? Será que a tarraxa é boa? Ah, esse circuito, nossa, mas peraí, tá diferente, esse baixo tá escrito que é ativo,
Peraí, tá faltando um botão aqui. Não, peraí. Fala que o baixo é passivo porque tem 10 botões, que o cara instalou um pré. O que tá acontecendo? Então você vai conhecer mais sobre os instrumentos. E qualquer dúvida, tamo aí, beleza? Seja bem-vindo, valeu e muito obrigado.